A minha ideia de vídeo para essa semana era trazer um resumo das minhas últimas leituras dos últimos meses. Eu tenho lido bastante coisa incrível, mas geralmente esse tipo de vídeo onde eu preciso sentar e falar por bastante tempo me causa mais ansiedade e eu precisava desse descanso. Então eu pensei em trazer uma visão mais realista de como é o meu ritmo de leitura, como é a minha relação com a leitura. Eu admiro muito essas pessoas que estipulam uma meta, por exemplo, eu vou ler 100 páginas por dia para continuar tendo esse hábito de leitura por mais tempo, ou eu quero voltar a ler e quero ler 100 páginas por dia para que eu continue tendo um ritmo de leitura mais rápido. Mas para mim, toda vez que eu decido algum tipo de meta, principalmente em relação às coisas que eu gosto, eu sinto que isso me limita muito, isso me trava muito. E se eu coloco na minha cabeça, eu preciso ler esse ano 50 livros, muito provavelmente eu não vou conseguir chegar nessa meta. Eu não sei, isso me causa ansiedade, eu não consigo agir de forma natural e as coisas não saem do jeito que eu queria. Então, eu vou precisar dar atenção pro meu gato agora. Então, hoje em dia, eu prefiro muito mais ser uma leitora mais lenta, eu diria, e seguir a minha intuição e seguir o que faz sentido pra mim no momento, mesmo que às vezes eu queira, não sei, jogar meus livros na parede. Porque às vezes é tanta coisa que a gente tem na nossa vida e você não consegue ignorar esses sentimentos e, infelizmente, os livros acabam de lado. Você não consegue se concentrar naquilo, você às vezes simplesmente não tem vontade de ler. Antes eu tinha uma relação muito rígida com a leitura. Na verdade, eu usava a leitura como forma, como uma fuga. Hoje em dia também, só que hoje de uma forma muito mais saudável. É realmente quando eu me sinto bem, quando eu quero me sentir conectada comigo mesma, é sempre um encontro saudável do que era antigamente. Antes eu tinha uma competição muito grande comigo mesma, era uma autocobrança muito grande comigo mesma. Era uma forma de mascarar coisas que precisavam de atenção na minha vida. E hoje em dia eu admitindo e permitindo que eu tenha essa pausa nas leituras e que independente se eu não consigo ler, não sei, 50 páginas num dia ou não consiga ler ou leia somente um livro por mês, eu tô seguindo aquilo que é o melhor pra mim. Hoje, por exemplo, eu só consegui ler umas 20 páginas só. Eu tenho o sprint também do clube da Jessie. A gente tá lendo A Morte de Ivan Ilitch, a gente tá quase terminando. Eu tô na metade do livro, na verdade é mais que a metade do livro, é um livro bem curto. Eu também tô lendo Memórias do Subsolo, que é um livro do Dostoiévski, junto com o clube Lendo Dostô, que também é da Jessie e da Jamile. E minha outra leitura atual é Madame Bovary. E eu quero muito começar a ler hoje O Sofrimento de Jovem Werther, que vai ser uma releitura minha. Foi um livro que eu li na minha adolescência, quando eu tinha 16 anos. Na época eu fiquei tão obcecada que eu li e logo em seguida eu reli.
E já tem muitos anos, mais de 10 anos que eu li esse livro, então eu imagino que vai ser uma experiência muito legal eu reler e ver se eu ainda continuo gostando desse livro, se eu ainda sou tão obcecada quanto eu era antes, porque eu acho que é uma visão bem diferente, eu agora perto dos meus 30 anos e de quando eu tinha apenas 16. Eu imagino que vai ser uma experiência bem legal. É por isso que esse vídeo é uma visão mais realista de lendo comigo, porque desde quinta-feira eu li muito pouco. Essa é a realidade. Na quinta era para eu ter começado a ler Os Sofrimentos do Jovem Werther, não consegui. Na sexta era para eu ter começado, ou seja, ontem era para eu ter começado, não consegui também, e a expectativa é que eu comece a ler hoje. Ontem eu terminei de ler junto com a Jessie no sprint de leitura A Morte de Ivan Ilitch. É um livro que eu já tinha lido antes, acho que eu li em 2022, se não me engano. E a primeira vez eu li e eu gostei bastante, mas acho que dessa vez eu aproveitei muito mais a leitura. Acho que o sprint me ajudou muito, a companhia das meninas, da Jessie, então trouxe muito mais significado para essa leitura. Esse é um livro do Tolstói, é uma novela bem curtinho, acho que tem cento e poucas páginas. E a gente acompanha nas primeiras páginas o funeral do Ivan. Não tem nenhum segredo ali. A gente conhece alguns personagens, como os colegas de trabalho dele. Ele era um juiz. A esposa e os filhos são três filhos, uma filha e dois meninos. E depois a gente acompanha um pouco do que foi a vida do Ivan e como ele chegou nesse estado onde ele ficou convalescente, ficou muito doente, até a morte dele, até a conclusão de tudo. E é um livro que é muito reflexivo, nos faz pensar muitíssimo. É um livro que é curto, mas é incrível, é tudo que o Tolstói ele pode nos entregar. Em vida, o Ivan era uma pessoa que procurava ter uma vida, e essas são três palavras que você vê repetidas muitas vezes no livro, ter uma vida decente, agradável e boa. E tudo isso girava em torno basicamente do trabalho, que era o que ele realmente se importava. A mulher dele se casou apaixonada, mas com o passar do tempo, como ela era algo que era deixado em segundo plano, ela acabou se distanciando desse marido. Durante a primeira gravidez, a gente vê realmente que ali eles rompem, porque ela tá passando por um momento que é delicado na vida dela e ela tenta chamar a atenção do Ivan, mas ele foca no trabalho, se distancia cada vez mais dessa família e se torna uma pessoa que realmente se importa só com essa parte da vida dele. O Ivan, ele é uma pessoa muito preocupada com o status da vida dele em sociedade, com as aparências, com tudo que faça parecer que ele é uma pessoa que vive bem, que vive de uma forma honrada, mas na vida dele íntima, ele é uma pessoa que não tem realmente relações muito profundas pelo fato do grande amor, a grande paixão da vida dele ser o trabalho. Até que as coisas começam a decair nessa parte da vida dele. Ele acaba sendo, vamos dizer assim, rebaixado no trabalho e logo em seguida a saúde dele também vai decaindo. E a partir daí a gente vai acompanhando uma série de questões existenciais
do Ivan, e a gente percebe também o quanto essa morte dele, que se aproxima cada vez mais, é tratada de uma forma muito banal, ela é muito banalizada dentro da família dele. Eles simplesmente não parecem se importar com o fato de que o Ivan tá morrendo, e isso o incomoda, o deixa muito angustiado e ele fica cada vez mais deprimido e ainda por cima ele sofre muito com a dor insuportável que ele tem que aguentar por causa dessa doença que ninguém sabe nomear, nenhum médico consegue detectar. E os únicos personagens que, segundo o Ivan, conseguem ter algum tipo de empatia por ele é o filho mais novo e um menino que trabalha na casa, que são as duas pessoas que parecem olhar para ele de uma forma mais humanizada e que realmente se preocupam com ele de uma forma genuína e não tentam negar que realmente a vida dele tá chegando ao fim. Outra leitura minha que eu tô gostando bastante é Madame Bovary. Com certeza essa vai ser uma das minhas leituras favoritas do ano, a primeira vez que eu leio Madame Bovary, e faltam 100 páginas pra eu terminar. Mas já era pra eu ter terminado, com o tanto de dias que eu fiquei sem ler porque eu não tava conseguindo me concentrar. E também Memórias do Subsolo, que eu tô lendo com o Clube Lendo Dostô. A gente tem uma meta toda semana que a gente precisa alcançar. Eu tô na segunda meta, que era pra eu ter já terminado, e ela acho que ela termina essa semana. É do capítulo 5 ao capítulo 11, eu acho que eu tô no capítulo 8. Sinceramente, a gente tava falando com a Jess, tinha algumas pessoas no grupo falando que é uma leitura mais psicológica, mais difícil de você pegar o fluxo e tudo mais, mas ou tem alguma coisa muito errada comigo, ou eu tô conseguindo acompanhar muito bem o desenvolvimento dessa história, apesar de que eu já tinha lido antes, mas eu consigo entender perfeitamente o que passa pelo homem do subsolo. Eu acho que eu poderia ser muito bem uma pessoa que vive nesse mesmo mundo, porque a minha mente é tão acelerada quanto a dele. É tão aleatória quanto a dele, ao mesmo tempo que ele tem realmente pensamentos muito sensatos. Ele se contraria muito, ele muda de ideia muito rapidamente e de assuntos muito rapidamente, mas por incrível que pareça, eu consigo entender perfeitamente o que acontece com esse personagem. Eu queria gravar falando sobre as leituras, mas a gente tá aqui na praça, em Palermo Sorro. Como vocês podem estar ouvindo, tá meio impossível de fazer isso agora. Tá cheio de cachorro latindo, tá lotado de gente e temos uma banda que eu não sei do que é, tocando muito alto. Então só vou aproveitar pra, sei lá, curtir. Quando eu chegar em casa eu falo com vocês.
ironicamente, eu comecei a ler O Sofrimento do Jovem Werther ontem. Na verdade, eu li só a introdução. Então, definitivamente, ler 100 páginas por dia é uma utopia pra mim, gente. Eu consegui bater minha meta de Memórias do Subsolo, que era chegar até o capítulo 11 essa semana. E como eu tava conversando com a Jess em Literature, a gente tava tentando linkar algumas coisas em comum entre A Morte de Ivan Ilitch e Memórias do Subsolo. Assim, a gente percebe que em Memórias do Subsolo a gente tem uma estrutura que eu não sei bem se é uma estrutura, a gente tá dentro dos pensamentos do homem do subsolo, é tudo muito desorganizado, a gente vê uma pessoa que muitas vezes é sensata, que filosofa, que tem críticas, porém muitas vezes parece preso nos seus próprios devaneios, muito perturbado. De uma hora para outra ele fala de assuntos aleatórios e é mesmo a gente tá dentro de uma mente de uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado, tipo eu. Da Lila, do subsolo. Enquanto em A Morte de Ivan Ilitch, a gente tem uma cadência na história. Apesar da gente saber que no final o Ivan vai morrer, e a gente já assiste desde o início o funeral dele, existe uma cadência, existe um. Apesar de ser um livro bastante curto, a gente tem uma sensação de que a história ela vai permanecendo de uma forma mais profunda, mais longa, eu diria assim, na gente. Porém, a gente percebe que são dois personagens que, apesar de estarem em situações diferentes e ter os eventos escritos de formas diferentes, a gente percebe que são dois personagens que estão em um sofrimento muito profundo. O homem do subsolo, com suas questões existenciais, com suas memórias, e o Ivan com a ideia de que talvez ele não tenha vivido a vida que ele queria. Ele nega até um pouco antes do final, com a certeza de que a sua morte tá chegando, enfim. Mas o ponto em comum é que a gente percebe coisas muito específicas dos russos, que é uma profundidade, é uma questão da condição humana. Novelas, assim, que são curtas, mas que ainda provocam um sentimento que te deixa, não sei, mergulhado em reflexões pro resto da sua vida. Tanto Memória Subsolo quanto a Morte de Ivan Ilitch. Essa releitura, pra mim, de A Morte de Ivan Ilitch foi ainda melhor do que a primeira vez que eu li. Eu acho que especialmente porque eu li junto com a Jessie no sprint de leitura, foi maravilhoso. Também porque eu acho que eu tenho um entendimento das coisas diferente do que eu tinha antigamente. Eu tenho mais experiência também com os russos. E eu cheguei também num ponto de memória de subsolo onde, sei, eu me identifico muito com o personagem principal. Eu li no capítulo 8 tem uma parte onde ele, não diria critica, mas ele reflete sobre o fato de que as pessoas, pelo menos vozes da minha cabeça foi o que eu entendi, tem essa mania de elevar muito os sentimentos positivos, as emoções positivas e quererem descartar o sofrimento, quererem descartar a dor, verem como algo que deve ser eliminado, deve ser ignorado de toda forma. Enquanto para ele acredita que pessoas que só se interessam pelo bem-estar, só se interessam por sentimentos positivos, é algo indecente. Ou seja, existe também um valor nos outros sentimentos, na tristeza, na dor, porque se a gente corta esses sentimentos pela raiz, o que sobra no final? Eu acho que tudo que é o oposto na vida, não sei, alegria, tristeza, nos mostra que estamos vivos. Hoje eu tô tirando a tarde pra ir numa feirinha que vai ter de comida, eu acho que é comida francesa. E eu vou aproveitar para levar as minhas leituras. Vou levar Madame Bovary e vou levar O Sofrimento Jovem Werther. Espero que eu consiga adiantar um pouco as coisas. Não sei como que vai ser, se eu vou conseguir suprir as minhas expectativas ou não. Torçam por mim.
breve update. Não li nada hoje. Fui na cafeteria, não consegui ler, porque tava muito frio. Inclusive, eu tô queimada de frio, como vocês podem ver, acho que dá pra ver. Então, vou colocar um alarme aqui de 30 minutos e vou tentar ler um pouquinho. Eu tô a 20 páginas de terminar de ler Madame Bovary, mas eu vou ter que dar uma saidinha porque eu quero comprar umas plantinhas pra minha sacada. E eu tô aqui tentando me acostumar com o meu novo cabelo, não sei se eu gostei, cortaram demais minha franja. Eu geralmente gosto mais aqui assim, um pouco mais longa. Então, ainda bem que minha franja cresce rápido. E mais tarde, quando eu chegar em casa, eu falo um pouco com vocês sobre o que eu achei de Madame Bovary e as minhas outras leituras. Bom dia, gente. Se eu tô com essa cara toda amassada é porque eu acabei de acordar. A franja toda torta, meu óculos torto, porque meu gato, que tá bem gordinho, deitou em cima dele. Ontem eu terminei de ler Madame Bovary. Eu li um pouco de manhã, depois de tarde, e eu posso dizer pra vocês que eu amei essa leitura. Eu acho que dos livros que eu já li com essa temática, dos livros clássicos, na minha opinião, esse foi o mais bem escrito. O Gustavo, ele é um escritor extremamente detalhista, e apesar de eu achar um pouco cansativo algumas partes do livro, principalmente quando são personagens que eu não tava muito interessada, não me incomodei tanto porque eu já tô acostumada com esse tipo de leitura, e também porque com os personagens principais eu senti que essa escrita trouxe uma transcendência, uma profundidade incrível. Principalmente com a Emma, em momentos eu conseguia. Era quase palpável sentir o desespero dela, a frustração e a paixão que ela sentia pelos amantes. Então, com certeza, eu favoritei esse livro e dei 5 estrelas. Ontem eu também comecei a ler O Fim da Infância. Na verdade, eu retomei essa leitura. Pra quem assistiu o vídeo onde eu tava fazendo leitura conjunta com meu marido, eu tinha deixado de lado e voltei a ler. É uma ficção científica que basicamente é sobre extraterrestres. Extraterre- É sobre extraterrestres que estão vindo aqui pra Terra e a relação entre eles. Acho que no próximo vídeo aqui do canal sobre as minhas últimas leituras eu vou falar melhor, vou falar um pouco sobre ele também. E Os Sofrimentos do Jovem Werther, que sinceramente eu quase não li nada desse livro. Eu cheguei na página 70 e pouco, o que significa que eu li o quê? 20 páginas só da história, porque a maior parte do início desse livro é a introdução. As introduções da Penguin costumam ser mais longas, mas hoje eu vou ter a tarde de folga, então vou aproveitar para ver se eu consigo adiantar essas leituras. E eu preciso também chegar na meta dessa terceira semana de Memórias do Subsolo com o Clube Lendo Dostô. Eu percebi que nesse último vídeo eu falei bastante. E eu acho que na maioria dos meus vlogs eram mais conteúdos silenciosos e gostaria de saber se vocês estão gostando desse formato e também de avisar que a gente tem um clube para os membros aqui do canal. Na semana que vem a gente vai ter um vlog
especial só para os membros. E se você quiser entrar, é só clicar no botão aqui embaixo. O valor é de apenas R$ 4,99 e você vai estar me apoiando para que eu continue criando conteúdo aqui pro YouTube. Essa aqui é uma das plantinhas que eu comprei ontem. Eu comprei esse cachepó e depois eu também vou trocar o subsolo dela, o substrato dela. Eu acho que é uma jiboia, aqui eles chamam de potos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a outra planta que eu comprei, essa costela de Adão. A gente ainda vai comprar um vaso e vamos trocar o substrato dela. E teve uma tentativa de destruição da planta que fracassou. E infelizmente a gente não conseguiu descobrir quem foi o culpado. Tenho que ser bem sincera com vocês, eu tô lendo o livro em duas partes. A primeira é que eu li só a introdução e eu não li as notas do tradutor. E a segunda é o livro propriamente dito. E ainda tem mais a terceira, que é um índice de notas do tradutor. Eu acabei de terminar a primeira parte dos Sofrimentos do Jovem Werther. O livro é dividido em 2 livros, em 2 partes. E eu posso dizer pra você que essa experiência de reler esse livro depois de muitos anos tá sendo muito interessante. Infelizmente, eu não consegui ainda bater a meta da 3ª semana de Memórias do Subsolo, porque o meu Kindle descarregou bem no meio da leitura. Eu consegui ler só algumas páginas, então vou tentar continuar lendo essa semana. Em Sofrimentos de Jovem Werther, eu estou na página 118. E aqui a gente conhece a história do Werther, um jovem de 20 e poucos anos, que em uma das suas viagens acaba conhecendo uma moça de nome Charlotte. Ele se apaixona perdidamente, desesperadamente por ela. O Werther é o que a gente chama de romântico incurável, mas Charlotte está comprometida com outro rapaz que se chama Albert. E durante essa narrativa a gente acompanha a alegria desse novo romance na vida do Werther e as ilusões que vão definhando com o passar da história, quando ele começa a perceber que, infelizmente, esse amor não pode ser correspondido. Assim, é difícil dizer se a Charlotte ela realmente corresponde a esse amor, porque muitas vezes a gente vê que o Werther tem a esperança de que ela goste dele, muitas vezes ele verbaliza que ele acredita que ela o ama, mas a personagem em si a gente não consegue saber se realmente ela o ama, se ela o corresponde, porque esse é um livro que a estrutura dele é em forma de cartas. É o Werther se correspondendo com um amigo dele íntimo. A gente consegue ver só a parte do Werther, as cartas que ele manda para esse amigo, pelo menos na maior parte do livro, 80%. Eu realmente não lembro como que fica isso no final. Na minha opinião, eu acho que a Charlotte não gosta dele, não da forma que ele gostaria. Eu não acredito que ela esteja apaixonada por ele, e mesmo que ela esteja apaixonada por ele, eu não percebo no comportamento dela, nas entrelinhas ali do que ele fala sobre ela, que ela esteja dando esperança pra ele, esteja demonstrando algum tipo de sentimento além da amizade. Durante essa história a gente vê que no início, quando ele conhece a Charlotte, o noivo dela, ele tá viajando, então ele não tá ali pra ver o que tá acontecendo, que temos um talarico no início. Mas depois, quando esse noivo aparece na história, meio que se torna ali um triângulo amoroso, porque eles acabam construindo uma amizade. A Charlotte é amiga do Werther e o noivo dela acaba se tornando também amigo do Werther. E pra mim fica meio que evidente, apesar de ser uma amizade que você vê que tem respeito, que tem um limite ali, fica evidente que o Werther tá apaixonado por ela. O noivo dela sabe disso, a Charlotte sabe disso, mas ainda assim eu acho que é difícil você perceber se tem uma tensão ali, porque o Werther ele tá tão obcecado, ele tá tão apaixonado por ela, que realmente não dá pra ver nas entrelinhas se existe o incômodo, se existe uma tensão na relação entre os três.
Esse é um daqueles livros que, se você não quiser spoiler, pula essa parte, tem um final trágico. O Vetter, ele é um jovem que, pra ser bem, de maneira bem simplista, ele é muito exagerado no quesito do romance. Ele é extremamente apaixonado, ele tem emoções extremamente intensas. Eu acho que é o suco do romance, esse livro. E aqui o autor brinca muito com as palavras, com essa coisa a dor, da paixão e da intensidade dos pensamentos e das emoções de um jovem que está apaixonado e que sabe que esse amor é algo que não é possível de ser alcançado, que não é palpável. Esse livro ele é extremamente poético, tem algumas partes que são muito, muito lindas. Não me admira que eu fosse tão obcecada por ele quando eu tinha 16 anos. Eu acho que eu ainda tenho muito da essência que eu tinha há 13 anos atrás, mas em algumas partes eu achava um pouco cansativo, porque eu não sei. Às vezes é exagerado demais, é água com açúcar demais. Eu acho que com o passar do tempo a gente já não tem mais essa síndrome de Romeu e Julieta, essa coisa meio trágica, meio desesperadamente apaixonada que a gente tem nos nossos anos de juventude. Mas esse livro é muito bom e acho que vale muito a pena ser lido. E eu acho que vou fazer isso mais vezes, de reler um livro que, não sei, eu li há muito tempo atrás para ter essa experiência, esses olhos que têm uma visão, uma perspectiva diferente do que eu tinha na idade que eu li a primeira vez. Acho que uma das coisas que eu mais gosto nos clássicos e talvez seja a coisa que eu mais gosto de experimentar, e por isso que os clássicos são meu gênero favorito, é essa coisa da gente se distanciar da vida moderna. Essa coisa da gente ver prazer em coisas pequenas, na vida cotidiana, na vida no campo. Não sei como era natural conversar com estranhos, ler livros, simplesmente contemplar a vida, admirar a natureza. Essas coisas me deixam ser encantada com esse tipo de literatura. Eu acho que nos dias de hoje tem 1 milhão de coisas que nos distraem, tem 1 milhão de coisas que podem nos deixar ocupados, seja as redes sociais, a televisão, cinema, tudo que vem com a tecnologia, a modernidade. Os clássicos sempre têm esse poder de colocar a gente com os pés no chão, da gente perceber as coisas que estão acontecendo na vida real. Eu tô numa parte do livro que o Vetter tá discorrendo muito sobre o cotidiano, sobre o que ele sente, o que ele pensa, sobre suas paixões, sobre o que ele quer para a vida dele. É extremamente assim filosófico, mas ele também tá no momento onde ele, assim, é perceptível que ele tá muito deprimido. Ele começa a perder as esperanças e que, não sei, um pouco de esperança que ele tinha de desfrutar desse amor não vai acontecer, não vai rolar. Eu recomendo muito, muito esse livro. Eu percebo que eu já não tenho mais a mesma obsessão que eu tinha com 16 anos, mas com certeza ele ainda mexe muito comigo. E eu acho que esse é um livro que os românticos incuráveis não podem perder. Se você é do tipo que gosta de um romance trágico, meio Romeu e Julieta, mas nesse caso, onde a gente não sabe se o amor é correspondido ou não, eu recomendo muito Os Sofrimentos de Jovem Vettel. Ah, e uma curiosidade, que na época que eu li eu não lembro se eu fiquei sabendo ou não, porque já faz tantos anos que eu não me lembro, mas essa história ela é inspirada em fatos da vida do autor, do Goethe. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Depois eu vou praticar. Ele se apaixonou por uma mulher que era comprometida, mas no caso dele, ela deixou bem claro que esse amor não seria correspondido. E o Goethe sofreu bastante, escreveu esse livro e se baseou também, a parte trágica da história é baseada no que aconteceu com uma pessoa conhecida dele, mas no caso do Goethe, ele simplesmente aproveitou esse momento de inspiração para poder escrever e superar o que passou na vida dele.
E agora a gente tem esse livro maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como sempre, eu queria deixar os recadinhos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se você quiser, você também pode fazer parte do clube de membros aqui do canal pelo valor de R$ 4,99, tendo acesso a vídeos exclusivos e acesso antecipado também aos vídeos. E, por último, se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilizem o meu link que tá aqui na descrição. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.